Quem não está muito bem é o governo, porque a avaliação do governo do presidente Lula manteve percentuais semelhantes da aprovação e reprovação na comparação com agosto, segundo a pesquisa Genial Quest divulgada hoje. O trabalho de Lula é avaliado em forma negativa por 38%, um ponto abaixo do registrado há um mês. A avaliação positiva repetiu os 31% e a regular passou de 27% para 28%. A despeito da estabilidade em relação ao terceiro mandato de Lula, a percepção dos entrevistados sobre a economia piorou. Isso, a piora foi entre alguns grupos pesquisados. E na contramão, houve melhor em relação à percepção sobre emprego. Lembrando que esse indicador de desemprego é fachuto mais falso que uma nota de R$3. A pesquisa foi realizada após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela primeira turma do STF. Parece que essa melhora na imagem depois da tarifa dos Estados Unidos está derretendo, André? Pois é. A popularidade do Lula, né, ela vai de acordo com o tema do dia, né? Então me parece que quando o Bolsonaro é condenado, a mídia fala muito disso, a mídia massacra esse tema. O Lula, ele se estabiliza. Quando a questão das tarifas vem à tona, o Lula se estabiliza e assim vai. Mas o fato é que nós estamos aqui sempre tirando retratos muito pontuais sobre o governo Lula. E o governo Lula tem, nessa pontualidade toda, surfado um pouco, isso a gente tem que admitir, na onda da soberania, do estamos combatendo os Estados Unidos, o imperialismo yankee, aquele papo que, enfim, tem no mínimo 150 anos de defasagem. O que a gente precisa, no entanto, entender é que o retrato que importa é o ano que vem. Você passa um mês, 2, 3, dizendo assim, olha, o Bolsonaro foi condenado, olha, as tarifas não sei o quê, olha, o Lula está combatendo os Estados Unidos. Bom, 1, 2, 3, 5 meses, daqui a pouco as pessoas começam a se perguntar, tá, e a barriga da gente? Claro. Né? E o mercado ali, que está, enfim, com o preço alto? E se você está combatendo o imperialismo, quem que você está se aproximando? A China? E para quê? E com que objetivo? E o que isso está trazendo de bom? Então as pessoas não são burras. Elas vão começar a equacionar tudo que tem acontecido nos últimos meses e concluir no ano que vem que o governo é uma falência pura. Então, não acho relevante esse retrato do momento, mas sim o que está sendo plantado para o futuro. E para o futuro a gente vai ver, sobretudo no ano que vem, o Lula, apesar do gás, gás para todos. Botijanja, para todos. Né, gás para todos, enfim, esses programas todos, e a utilização do Estado e do nosso bolso para se promover, apesar de tudo isso, os dados vão, no ano que vem, ser, a meu ver, catastróficos para o Lula. Agora, o Lula parece pouco. Não temos muita pauta no dia a dia de o presidente Lula fazendo uma coisa ou outra. E quando tem, é errada. É besteira. Ou é populismo, assistencialismo. Hoje o STF ocupa praticamente a pauta total de todos os portais de notícias. Mas como se explica, Bernardi, que mesmo com esse Estado gastador, se alinhando com ditaduras, comentando coisas erradas sobre Israel, brigando com os Estados Unidos, se fazendo valentão através de matérias nos Estados Unidos, a aprovação continua sendo, na minha opinião, elevada para o que nós estamos vendo do governo. Como você explica isso? Então, primeiro o seguinte, essa pesquisa foi feita pela Genial Quest. Sim. Vamos botar um pouquinho, botar fita aqui. Genial Quest, Faria Lima, PCC. Opa! Essa pesquisa tem um dedinho ali de manipulação. A gente pode entender. E se a gente olhar os institutos de pesquisa no Brasil, eles conseguem errar feio o alvo. São poucos os institutos que trabalharam bem nas eleições. Claro. Então, eu não consigo colocar fé nestes números que são colocados. Agora, se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer com maestria, é marketing. E marketing pegando a camada da população mais pobre. Quando se fala de distribuir gás, poxa vida, o povão vai à loucura.
Bolsa Família, né? E acabamos com o Brasil, tiramos o Brasil do mapa da fome. Tudo é marketing. Aí a notícia é que nós estamos hoje nos níveis menores do desemprego no país. Tudo marketing. Se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer, é manipular números e cabeças de quem não pensa. E por falar em não pensar, a educação no Brasil vai muito mal, obrigado. E é desta forma que eles levam, porque o ídolo Paulo Freire emburreceu uma geração inteira. E nada melhor do que pegar uma geração inteira burra e manipular com um marketing falacioso de números e picanha falsa. Professor Suano, você aprova o governo, reprova o governo, por quê? Justifique. Eu não sei nem se isso é um governo. Eu acho que essa deveria ser a primeira pergunta que deve ser feita pelos institutos de pesquisa. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que houve manipulação, mas o argumento do Bernardo é um argumento interessante. Devíamos perguntar, quem é o governo? Você acha que quem é o presidente do país? Essa é uma pergunta que deveria ser feita. Quem que você está aprovando? Qual o governo? O pior de tudo, eu acho que a gente vai descobrir, se fizer uma pergunta sobre essa, a gente vai descobrir que o presidente do Brasil, ele não é Alexandre de Moraes, mas ele esteve presente no julgamento do Bolsonaro. Gilmar. Ele esteve olhando. Não sei, mas isso aí. Coloque a sua responsabilidade na sua fala, professor. Provavelmente é alguém muito forte dentro do Supremo. A gente tem que identificar ainda quem é. Mas quando eu olho isso aqui e vejo o que o Bernardo falou, tem 3 institutos de pesquisa que eu observo, não da perspectiva de ouvir aquilo que eles estão falando, mas saber que, uma vez falado, a gente pode ter certeza que está errado para menos, no caso, se for positivo para a oposição, e para mais, se for negativo, para o governo. Como assim? IPEC. Quem é o IPEC? É o antigo IBOP. O IBOP fez tanta porcaria ao longo de um tempo que acabou, deixou de ser a marca que era. O IPEC, Datafolha e o Genial Quest, que não deveria nem estar escrito com G, porque está tão certo o Genial com G, deveria botar com J. O problema não é nem se eles estão mentindo, porque eles não precisam mentir para mostrar aquilo que eles querem mostrar. É só uma questão de você fazer o uso da metodologia de uma maneira favorável. Seja pelo extrato da população que pegaram, seja pela amostragem, seja pelas perguntas, seja pela maneira como eles posicionaram as perguntas, seja pelo cálculo estatístico que pode ser feito. Ou seja, você não precisa mentir, basta você usar a metodologia. É que nem como faz o Gabriel Postman lá no IBGE, Márcio Postman lá no IBGE, e o Márcio Galípolo faz aqui no Banco. Desculpa, Gabriel Galípolo, que eu confundo tá misturando os nomes, é que os dois são muito parecidos, até pelo formato do rosto. Mas veja que nem lá, porque você pode usar a metodologia de uma maneira em que essa metodologia indica aquilo que for. Aí você olha o que está aqui. Eu vou pegar um ponto para isso que o André falou. São fotos pontuais de momentos específicos que podem ser favoráveis ao governo Lula. Aí a gente vê, é muito pior do que eles estão dizendo aqui, se eles usarem a metodologia certa. Mas a jogada deles é pegar essas fotos para posicioná-las ao longo do tempo no momento certo da propaganda política, porque aí eles vão fazer um filme. Esses filmes falsos que de vez em quando aparecem aí em julgamentos que não deveriam aparecer, mas ficam jogando as imagens porque eles fazem um filme. É capaz até deles dizerem assim, olha, apesar de nós termos destruído o Brasil, nós ainda estamos aqui. Estamos salvando a democracia. Nós ainda estamos aqui. Não interessa um vagabundo, não interessa não. Ainda estamos aqui. Não, Luiz Arthur, não teria uma contralógica você incluir dentro dessa pesquisa uma pessoa que ganha alguma coisa do governo? Porque se ganha alguma coisa do governo, vai votar favoravelmente. Sim, sim. Qual é a objetividade de alguém que ganhando uma benesse do governo vai falar? Ela vota. Você vai excluir ela da pesquisa? Mas 44% da população tem algum penduricalho. E vota. Tá bem que vote, mas a pergunta seria, você recebe alguma coisa do governo? Então, Sim. Deveria ter esse corte. Não, deveria ter esse corte. Eu recebo DARF. Não, deveria ter dos que recebem programa social, quantos % aprovam o governo? Esse corte seria importante, né? Agora, Segre, bom, primeiro, o professor Sônia fica me provocando, o Bernardo não percebeu. Quando ele compara o Márcio Postman com o Gabriel Galípolo, ele está sendo injusto com o Galípolo. Mas não, esse eu vou deixar para... Quer dizer, são dois níveis. Sim, um é o Alexandre de Moraes, o outro, sei lá quem é, outra Gilmar pessoa. Mendes. Não. São coisas... Mas tudo bem, vamos lá. Segre, Instituto de Pesquisa no Brasil tem um monte de defeito. Eu não vou entrar nessa.
Eu vou trazer pelo lado assim, vamos analisar os números. Tá? 38% reprovam o governo, 31% aprovam. Atenção, 38% reprovam. Então, a pesquisa está mostrando que a maior parte reprova. É negativo para o governo, porque do jeito que a gente está debatendo aqui, parece que o governo está bem avaliado. Não está nada de bem avaliado. 38% é negativo, 31% é positivo. Qual é a análise que a gente tem que fazer? E os 28% que acham regular? O que é regular? Aí que está o problema. Porque, Segré, 38% acham negativo, é o nosso público que nos ouve aqui na Oeste. 31% que acham positivo é o público da Gleisi Hoffmann. Mas eu quero saber, esses 28% são regulares. Eles decidem a eleição. É esse público que vai decidir a eleição. O que é regular? Eu não sei o que é regular. Regular é bom ou é ruim? Se eu acho regular, eu voto no Lula, na reeleição do Lula, ou eu não voto na reeleição do Lula? Então, o que a direita precisa entender? O jogo está nesses 28%. Não está nos 38%. Os 38% estão com a gente. Os 31% nunca Não estarão. vai sair. É. Então, vamos debater os 28%. É aí que eu quero jogar para a mesa.